Imagina que você está no meio de uma guerra. Granadas explodem do seu lado, seus amigos estão morrendo. E o seu comandante chega até você com uma arma nova, uma arma que pode mudar tudo, e te diz para usar. Mas você recusa. Não por medo, não por covardia, mas porque essa arma era tão brutal, tão perturbadora, que até soldados treinados para matar preferiram continuar em desvantagem a colocar aquilo nas mãos. O que era essa arma? E por que ela foi quase proibida antes mesmo de chegar ao campo de batalha? A Segunda Guerra Mundial foi um período cheio de invenções militares. Tanques melhores, aviões mais rápidos, bombas mais poderosas. Os dois lados da guerra estavam numa corrida constante para criar algo que desse vantagem. Mas nem toda a invenção foi recebida com entusiasmo. Algumas foram ignoradas, outras foram descartadas por razões técnicas. E algumas, poucas, foram rejeitadas pelos próprios soldados que deveriam usá-las. Hoje eu vou te contar a história de uma dessas armas. Uma arma que existiu de verdade, que foi testada, que funcionou, mas que criou um problema que ninguém esperava. Os soldados simplesmente não queriam chegar perto dela. Para entender por que isso aconteceu, você precisa entender como era a guerra no Pacífico. Se a guerra na Europa era brutal, a guerra contra o Japão era algo diferente. Era selvagem, de um jeito que os soldados americanos não estavam preparados para ver. Os soldados japoneses seguiam um código chamado Bushido, um código de honra que dizia que render era uma desonra pior que a morte. Isso significava que em batalhas como Iwo Jima e Guadalcanal, os americanos não estavam só lutando contra inimigos, estavam lutando contra homens que preferiam morrer do que parar de lutar. Soldados japoneses se escondiam em búnkeres subterrâneos, em cavernas, em florestas densas. Eles atacavam de noite. Eles fingiam estar mortos e atacavam quando os americanos se aproximavam. Era uma guerra de nervos, e os americanos estavam perdendo soldados a um ritmo alarmante. Os generais americanos sabiam que precisavam de algo diferente, algo que resolvesse o problema das posições defensivas inimigas de uma vez por todas, sem colocar os soldados em perigo direto. Foi aí que um grupo de cientistas apresentou uma ideia. O projeto se chamava oficialmente de Bat Bomb, a bomba morcego. Sim, você leu certo, morcego. A ideia veio de um dentista do estado do Texas chamado Lytle Adams. Em 1942, pouco depois do ataque a Pearl Harbor, Adams estava viajando pelo Novo México quando parou para observar uma colônia de morcegos numa caverna. Ali havia milhões de morcegos, todos saindo juntos no anoitecer. E o cérebro de Adams começou a trabalhar de um jeito que provavelmente só faria sentido para ele naquele momento. Adams pensou: e se a gente usasse morcegos como arma? A ideia era a seguinte: você pegaria morcegos vivos, especificamente o morcego de cauda livre do Brasil, um tipo bem comum nos Estados Unidos, você prenderia uma pequena bomba incendiária no corpo de cada morcego. Aí você jogaria esses morcegos de aviões dentro de cápsulas especiais de madrugada sobre cidades japonesas. Os morcegos, ao serem soltos em altitudes menores, voariam naturalmente em busca de lugares para se esconder durante o dia, nos telhados, nas paredes, nos sótãos das casas, e depois a bomba ativaria. O Japão, naquele período, tinha cidades com construções predominantemente de madeira e papel. Uma única bomba num lugar certo podia incendiar um bairro inteiro. Agora imagina não uma bomba, mas milhares de morcegos-bombas espalhados por toda uma cidade ao mesmo tempo. No papel, era genial. E Adams não era nenhum idiota, ele tinha conexões. Ele era amigo pessoal de Eleanor Roosevelt, a primeira-dama dos Estados Unidos. Ele usou esse contato para levar sua ideia diretamente ao presidente Franklin Roosevelt. E Roosevelt, incrivelmente, aprovou. O projeto foi entregue ao exército americano, que começou a testar a ideia com seriedade. Cientistas foram contratados, cavernas foram exploradas, morcegos foram capturados por milhares. E aí começaram os problemas. O primeiro desafio era óbvio: como você prende uma bomba num morcego? Os cientistas precisavam de bombas pequenas o suficiente para não matar o animal imediatamente, mas poderosas o suficiente para causar incêndio. Depois de vários testes, eles desenvolveram uma bombinha de napalm, um tipo de gel incendiário que pesava cerca de 17 gramas.
Ela seria presa com um clipe cirúrgico na pele do morcego. Mas prender uma bomba num morcego vivo é exatamente tão complicado quanto parece. Os morcegos mordiam, escapavam, alguns morriam durante o processo. Era um trabalho lento, confuso e, honestamente, bem perturbador de se ver. Os testes iniciais aconteceram no Novo México em 1943 e os resultados foram misturados. Numa das primeiras demonstrações, os morcegos foram soltos antes do horário planejado, alguns com as bombas já ativadas. Os animais voaram instintivamente em busca de abrigo e encontraram os hangares da própria base militar americana. Incêndios se espalharam. Um general ficou com o carro destruído. Parte da base foi danificada. Os testes foram suspensos. Mas o projeto não morreu ali. O exército transferiu o controle do projeto para a Marinha Americana, que continuou os testes com mais cuidado. E os resultados, desta vez, foram impressionantes. Em testes controlados, uma única cápsula com morcegos causou incêndios em dezenas de construções numa simulação de cidade japonesa. Os cientistas calcularam que com uma única missão de bombardeio usando morcegos, seria possível causar incêndios em mais de 1000 pontos diferentes de uma cidade ao mesmo tempo, mais do que qualquer bomba convencional poderia fazer. Em teoria, os morcegos eram mais eficientes do que a maioria das armas disponíveis. Então, por que o projeto foi cancelado? Aqui é onde a história fica mais interessante. O projeto da bomba morcego foi cancelado em 1944, depois de quase 2 anos de desenvolvimento e mais de 2 milhões de dólares gastos. A razão oficial era que ele estava progredindo rápido, mas não rápido o suficiente. Uma outra arma, uma arma muito mais poderosa, estava sendo desenvolvida em segredo, e os recursos precisavam ser redirecionados para ela. Essa outra arma era a bomba atômica. Mas há outra camada nessa história que a versão oficial não explica completamente. Os soldados que foram recrutados para trabalhar no projeto da bomba morcego tinham sérios problemas com o que estavam fazendo, não porque era perigoso, soldados lidam com perigo o tempo todo, mas porque havia algo profundamente perturbador em usar animais vivos como arma. Morcegos morriam durante os testes, em grandes quantidades. Alguns congelavam a morte em altitudes elevadas antes de serem soltos. Outros eram feridos durante o processo de preparação. E mesmo os que sobreviviam e completavam sua missão, morriam nos incêndios que causavam. Havia relatos de soldados e técnicos que pediam para ser transferidos do projeto. Alguns recusavam determinadas tarefas. Não era desobediência, era algo difícil de nomear. Uma linha que eles não conseguiam cruzar. É curioso pensar nisso. Esses mesmos homens haviam visto batalhas, haviam perdido amigos, haviam matado inimigos, mas prender uma bombinha num morcego e jogar esse animal para morrer, isso cruzava alguma coisa dentro deles que a guerra convencional não cruzava. E isso diz algo importante sobre a natureza humana, não de fraqueza, de limites, sobre o fato de que mesmo no contexto mais brutal possível, uma guerra mundial, as pessoas ainda carregam uma bússola moral, mesmo que ela aponte para lugares inesperados. Lytle Adams, o dentista que teve a ideia, passou o resto da vida convicto de que sua invenção teria encerrado a guerra antes e com menos mortes do que as bombas atômicas. E talvez ele tivesse razão. Os cálculos dos cientistas sugeriam que o impacto nas cidades japonesas poderia ter sido devastador o suficiente para forçar uma rendição. Mas nunca saberemos, porque em agosto de 1945 as bombas caíram em Hiroshima e Nagasaki, e a guerra terminou. Os morcegos ficaram nos livros de história como uma das ideias mais estranhas e mais esquecidas da Segunda Guerra Mundial. A história da bomba morcego é mais do que uma curiosidade militar. Ela é um espelho. Ela mostra como, em tempo de guerra, as pessoas ficam dispostas a tentar qualquer coisa para vencer. Dentistas viram inventores, animais viram armas, ideias loucas ganham financiamento presidencial. Mas ela também mostra que mesmo dentro de uma guerra, existem limites. Limites que os próprios soldados definem, limites que não estão em nenhum manual, mas que existem de qualquer jeito. O projeto foi cancelado antes de ser usado em combate. Nunca matou nenhum humano, nunca mudou o rumo da guerra, mas deixou uma pergunta que ainda ressoa. Se tivesse sido usado, teria sido mais humano ou menos humano do que o realmente aconteceu? Essa é a pergunta que a história da bomba morcego deixa no ar,
e ela não tem uma resposta fácil. A Segunda Guerra foi cheia de histórias assim: projetos secretos, armas esquecidas, decisões que mudaram o mundo e algumas que quase mudaram, mas ficaram perdidas nos arquivos. Se você quer ver mais histórias assim, inscreve no canal.